E agora iniciando um bloco só para falar sobre competência territorial da Justiça do Trabalho. A nossa análise agora será feita de acordo com o artigo 651 da CLT. Então essa é a nossa base, artigo 651 da CLT, que vai dizer o local do ajuizamento da ação. E aí vejam, estou falando de competência territorial. Competência territorial, destaquei para vocês aqui, que é uma competência relativa. O que significa dizer que a competência ela é relativa? Significa dizer o seguinte, que as regras foram criadas no interesse das partes. Ou seja, eventual descumprimento dessas regras somente pode ser alegado por elas. Se o interesse é delas, não cabe ao juiz reconhecer o erro em relação ao ajuizamento da ação. Então ela é uma competência relativa, interessa somente às partes, apenas as partes podem alegar eventual erro. E vamos colocar aqui o artigo 651 da CLT, que é a nossa base sobre competência territorial. E aí vejam, qual é a forma adequada para que as partes aleguem o erro em relação à competência territorial? Primeiro ponto aqui, só quem pode alegar esse erro em relação ao local do ajuizamento é o reclamado, é o réu. O autor que escolheu o local do ajuizamento, ele não pode alegar eventual erro, eventual vício. Então apenas o réu, o reclamado pode alegar o erro e a forma adequada é por meio da exceção de incompetência. A exceção de incompetência é a peça adequada para demonstrar que a ação trabalhista não foi ajuizada no local correto. Sobre exceção de incompetência, nós teremos aula específica, porque ela entra na nossa aula sobre defesa do réu. Mas basta saber que é por meio dessa exceção de incompetência que é uma peça de defesa do réu, do reclamado. E aí vejam, não pode o juiz reconhecer de ofício o equívoco em relação ao ajuizamento. Mesmo que o juiz perceba, lendo a petição inicial, que a ação não foi ajuizada no local adequado, não pode ele reconhecer essa incompetência de ofício por ele mesmo. Não. Por quê? Primeiro, como se trata de interesse das partes, que eu já disse, só elas podem alegar. Depois, nós temos a súmula 33 do STJ, que eu vou destacar aqui, que diz que a incompetência relativa territorial não pode ser reconhecida de ofício. Depois nós temos aqui a OJ 149 da SDI 2 do TST, que também traz essa situação. Não cabe ao juiz reconhecer de ofício a incompetência relativa territorial. Só que aí vejam, cabe ao réu a apresentação no momento de defesa da exceção de incompetência. E se ele não apresentar? Qual é a consequência? Digamos que eu tinha que ajuizar a ação em Vitória, Espírito Santo e ajuizei em Brasília. A parte vem a Brasília, apresenta a exceção de incompetência. E se não apresentar? O que acontece? Qual o fenômeno que surge aqui? Surge o fenômeno chamado de prorrogação de competência. Brasília, que num primeiro momento era incompetente, passou a ser competente uma vez que o reclamado não apresentou a exceção de incompetência. Então, se eu reclamado, eu réu, podendo alegar a incompetência, não faço, se eu não apresento a exceção de incompetência, Brasília, que era incompetente, passa a ser competente. Esse fenômeno do incompetente passar a ser competente nós chamamos de prorrogação de competência. Então, cuidado com esse ponto aqui. E aí, depois dessa introdução, nós passamos para as regras do artigo 651. Esse artigo começa com a regra simples, que é a seguinte: a ação trabalhista será ajuizada no local da prestação dos serviços.
Então, Bruno foi contratado em Vitória para trabalhar em Brasília. Prestou serviços em Brasília. Local do ajuizamento da ação, Brasília. Local da prestação dos serviços. Essa daqui é a nossa regra do caput do artigo 641. Local da prestação dos serviços. Bruno foi contratado em Vitória. Não tem relevância. Bruno tem domicílio em Vitória. Não tem relevância. Não vou me preocupar com o local da contratação, com o local do domicílio do empregado. O local competente é o local da prestação dos serviços. Há aqui corrente minoritária, mas que não deve ser levada em consideração para as provas de concurso, que eu poderia ajuizar no domicílio do empregado se for uma situação mais favorável. Mas isso é minoritário, majoritariamente o local da prestação dos serviços. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto fala sobre também o local da prestação dos serviços, mas na hipótese de transferência. Muitas vezes, o empregado é contratado no local, transferido para outro, transferido para outro, transferido para um terceiro, e aqui, nesse terceiro, eu tenho a rescisão do contrato. Digamos que Bruno foi contratado em Vitória, trabalhou no Rio de Janeiro, transferido para São Paulo, por fim, transferido para Brasília, aqui trabalhou e aqui houve a extinção do seu contrato de trabalho. Qual é o local do ajuizamento da ação? Sem dúvida alguma para concurso, a resposta é Brasília. O último local da prestação de serviços. Então veja que a primeira regra é o local da prestação de serviços. Mas se eu trabalhei em vários locais, o competente será o último local da prestação dos serviços. Brasília, onde houve a extinção do contrato de trabalho. Cuidado com isso daqui. Só que percebam que essa regra sobre o local da prestação de serviços funciona muito bem para aqueles empregados que têm local fixo de trabalho. Eu trabalhei no Rio, eu trabalhei em São Paulo, trabalhei em Brasília, trabalhei em Vitória, num único local, numa única cidade. Ocorre que nós temos aqui os chamados agentes ou viajantes comerciais, que foram lembrados no parágrafo 1º do 651. O 651 diz que a regra será diferente se eu tiver agente ou viajante comercial. E aí ele traz duas regras. Cuidado, porque essas regras aqui elas são sucessivas, ou seja, primeiro eu vou tentar aplicar a regra 1. Se ela não for possível, eu aplico a regra número 2. Quais são essas regras aqui? Se eu sou um agente ou viajante comercial, se eu não tenho local fixo de trabalho, eu vou ajuizar a minha ação trabalhista no local da agência ou da filial a que estou subordinado. Eu vou buscar o local da agência ou filial a que estou subordinado e lá ajuizo a minha reclamação trabalhista. Se não tiver agência ou filial, ou se eu não estiver subordinado a nenhuma em particular, aí sim eu passo para a regra 2. Então, se eu não tiver agência ou filial, ou se eu não estiver subordinado a nenhuma delas, passo para a regra 2, que fala do ajuizamento da reclamação trabalhista no domicílio do empregado ou o local mais próximo. Vejam que, se eu cheguei na regra 2, eu passei a ter uma opção. Eu opto pelo meu domicílio ou local mais próximo. Então eu teria aqui uma opção. Continuando no 651, nós temos aqui o parágrafo 2º. O parágrafo 2º vai falar de empregado brasileiro que trabalha no exterior. Então nós vamos aqui para empregado brasileiro que trabalha no exterior. Primeiro ponto aqui, como a lei não faz diferença, o brasileiro aqui pode ser nato ou naturalizado. Ele foi contratado para trabalhar em agência ou filial no exterior. Vejam que ele é brasileiro, então eu tenho que protegê-lo. Ele foi contratado aqui no Brasil, trabalhou no exterior.
ele pode ajuizar a reclamação trabalhista no Brasil, é dever do Brasil aqui proteger esse brasileiro. Só que aí surge a dúvida em relação a qual vara do trabalho. Ele trabalhou no exterior, ele pode ajuizar aqui no Brasil, mas qual é a vara do trabalho? O entendimento majoritário é do local em que a empresa tenha sede ou filial no Brasil, até para facilitação das provas. Então, a doutrina e a jurisprudência majoritárias afirmam que esse empregado vai ajuizar a ação no local da sede ou filial no Brasil. Só que aí surge a seguinte dúvida, já que está resolvido o problema processual, surge a dúvida, o problema aqui em relação ao direito material. Qual é o direito do trabalho que esse empregado vai postular? Ele foi contratado aqui no Brasil, trabalhou em Angola. Ele retorna, ajuiza a ação trabalhista no Brasil. Mas qual é o direito do trabalho que ele vai reivindicar? O direito do trabalho brasileiro ou o direito do trabalho angolano? Qual é a norma aqui? Nós vamos tomar cuidado pelo seguinte, houve o cancelamento da súmula 207 do TST. Essa súmula dizia que o direito material, o direito do trabalho a ser analisado seria o do local da prestação dos serviços. No caso, eu buscaria no Poder Judiciário Trabalhista o reconhecimento de verbas decorrentes da legislação do trabalho de Angola. Então, a súmula dizia local da prestação dos serviços. Só que essa súmula foi cancelada. Com o cancelamento dela, o entendimento passa a ser qual? Nós vamos adotar a norma mais favorável. Então eu posso aqui adotar tanto a legislação brasileira quanto a angolana. Vou utilizar a norma mais favorável. Perfeito? Esse é o parágrafo 2º do 651. Vamos agora para o parágrafo 3º. O parágrafo 3º traz uma situação aqui um pouco diferente. Ele vai falar do empregador que promove a prestação dos serviços fora do lugar da celebração do contrato. Então ele vai falar aqui do empregador que promove a prestação dos serviços fora do lugar da celebração do contrato. O exemplo ele é batido, ele é simples, mas ele é sempre bom para nós, lembrarmos aqui, que é a questão do circo. O circo é o empregador que promove a prestação dos serviços fora do local da celebração do contrato. Então, fui contratado pelo circo quando ele estava em Vitória, depois ele foi para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Brasília. E eu trabalhei em todos esses lugares aqui. Qual é o local do ajuizamento da ação? Eu não posso me utilizar simplesmente da regra do CAPT, do local da prestação dos serviços, porque eu fui contratado em Vitória, mas prestei serviços em vários locais. Então aqui nasce a regra do parágrafo 3º, que traz uma opção do empregado, local da contratação ou local da prestação dos serviços. Então no nosso exemplo aqui, eu poderia ajuizar essa reclamação trabalhista em Vitória, local da contratação, poderia ajuizar no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, local da prestação dos serviços. E eu tenho opção aqui. A ideia é ajudar, favorecer o empregado, aumentando as possibilidades de ajuizamento da reclamação trabalhista. Então, ou local da contratação, ou local da prestação dos serviços. Esse é o parágrafo 3º do 651. E aí nós temos o último tópico aqui sobre competência territorial, que está relacionado ao chamado foro de eleição. Olha o que acontece. O artigo 111 do CPC, ele trata do foro de eleição, da eleição de foro. Lá, por exemplo, no direito civil, se eu faço um contrato de compra e venda de um veículo,
eu posso muito bem, como uma das cláusulas desse contrato, colocar a cláusula de eleição de foro, que as partes elegem o foro da cidade de Rio Branco, no Acre. Nós podemos colocar aqui qualquer local do território brasileiro. As partes têm liberdade para escolher o local do ajuizamento da ação. Essa escolha é o chamado foro de eleição. Como nesse contrato de compra e venda do veículo nós temos a igualdade, como ele é regido pelo Código Civil, eu não vou falar em proteção de A ou proteção de B. Por isso que eu tenho essa liberdade. Só que o que acontece? Será que é possível esse foro de eleição no processo do trabalho? Se for firmado um contrato de trabalho entre Bruno e uma empresa, será que é possível esse foro de eleição, a escolha do local do ajuizamento da ação? Será que nós podemos afastar essas regras do 651 que acabamos de estudar para dizer que a ação trabalhista será ajuizada em Rio Branco, no Acre, como as partes afirmaram no contrato? A resposta é não. É impossível, é incompatível com o processo do trabalho a fixação desse foro de eleição. Não cabe, pela mesma presunção que nós temos lá no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, a presunção de que o empregador e lá o fornecedor vão impor esse foro de eleição no local que for mais conveniente a eles. Então, a fixação desse foro de eleição no processo do trabalho e no direito do consumidor poderia dificultar ou mesmo impedir o acesso ao Poder Judiciário. Por isso que ele é incompatível com o processo do trabalho. E aí, com isso, nós terminamos aqui o nosso bloco, a nossa análise sobre competência territorial da Justiça do Trabalho, e nos vídeos seguintes nós daremos continuidade à nossa matéria.